Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez aqui em uma breve reflexão nessa madrugada e que ela possa servir de fonte de inspiração, fortalecimento da fé e também que possa edificar a nossa casa com a sabedoria do alto. Olha, o versículo hoje para nossa breve reflexão encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, meus irmãos. Eu quero ler com vocês o versículo 8, que diz assim, cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. Glória a Deus, irmãos. Aqui o cenário em questão foi justamente uma das primeiras prisões, na verdade a primeira prisão que Pedro vivenciou por fazer a obra de Deus, liderando a igreja. Vale a pena ressaltar que o Senhor Jesus já tinha acabado de morrer e ressuscitar, e dado essa ordem a Pedro: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Se tu me amas, vá e apacente as minhas ovelhas. Logicamente lembrando a negação lá atrás. Então, aquela mesma pessoa que negou o Senhor Jesus, irmãos, ela pode vir a prestar um grande serviço para ele. Eu quero repetir isso. Aquela mesma pessoa que negou o Senhor Jesus em outras ocasiões pode vir a prestar o serviço para ele. E mais do que isso, pode enfrentar o perigo com grande coragem. Mas vamos lembrar alguns pontos. Lucas, capítulo 24, nos versículos finais, o Senhor disse: vá para Jerusalém e espere do meu Pai a promessa. Bom, assim eles se decidiram. Em Jerusalém, Atos capítulo 1, no versículo 4, o Senhor Jesus diz: é necessário que vocês fiquem aqui até que recebam a promessa do meu Pai. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos, assentados dentro da casa, quando desceu do céu línguas, como se fossem de fogos. Atos capítulo 2, versículo 4. No capítulo 2, vale a pena falar que aquele vento impetuoso que desceu com as línguas de fogo encheu a casa. No capítulo 4, no versículo 4 de Atos 2, fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, versículo 39, no final da ministração, Pedro está falando e replicando aquilo que Jesus disse para eles. Exatamente a mesma instrução. Atos 2,39 fala: Pedro respondeu para aqueles a qual a mensagem partiu o coração: vocês devem se arrepender dos seus pecados, serem batizados em nome de Jesus Cristo e assim receberão a dádiva, que é o Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para aqueles que estão longe, e para todos os quantos forem chamados pelo nosso Senhor. E no capítulo 3, João, orando num dia comum, indo orar no templo, como de costume, como era do costume judeu, na verdade, vem um paralítico. E depois de levantarem esse paralítico que era de nascença, operando um grande milagre, e os tornozelos dele se fortalecendo, e aquele homem passou a louvar a Deus, muitas pessoas começaram a crer no nome de Jesus, e por isso eles foram presos. Mas agora, Pedro não estava mais negando Jesus. Por isso o versículo que eu li, irmãos: cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. E qual que é o segredo, irmãos? É justamente o Espírito Santo. É a presença de Deus em nós. Por que Pedro negou lá atrás? Mesmo depois de pensar que estava pronto. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes pensamos que nós estamos prontos? E Deus fala: espera, só mais um pouco. Pedro, ainda hoje você me negará. Por quê? Porque Ele sabe que nós carecemos disso, daquilo que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 27, que diz: Cristo em nós, a esperança da glória. E sabe qual é o final dessa conversa? Sabe qual que é o desfecho? Vale a pena lembrar que a pergunta, tanto da mulher da entrada do templo, enquanto Jesus era julgado, como dos guardas, onde ele aquecia na fogueira, praticamente foi a mesma. Você não é discípulo daquele homem? Não era você que estava com ele no jardim do Getsemane? E agora, os fariseus, os líderes, pessoas que tinham mais poder até mesmo que aquelas pessoas a qual Pedro negou em um momento de medo, queriam silenciar Pedro. E sabe qual foi a resposta? A palavra diz em Atos, e eu quero aqui terminar, capítulo 4, versículo 20: não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Espera,
pela promessa que venha do céu. Aguarde pelo Senhor. Aguarde pelo Cristo em nós. E aí, nesse momento, todos nós estaremos habilitados a toda boa obra. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, porque nós queremos ser cheios. Queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Queremos nos encher da Tua presença, queremos ser uma arca da aliança, queremos ser vaso, Pai, que carrega a Tua preciosa presença de barro, Senhor. Nós não somos nada, mas queremos entregar o nosso coração e queremos entregar o nosso corpo como santuário do Deus Altíssimo que habita em nós, para que toda boa obra se cumpra e para que, assim como Pedro, Pai, nós tenhamos, sim, no momento certo, o tempo certo de cada coisa, Pai, desempenhar aquele propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Eu creio que é chegado o tempo, Pai, de homens e mulheres andarem pelas ruas do Brasil, Pai, cheios do Espírito Santo, cheios da Tua presença, Pai, cheios do poder do céu, Pai, cheios de verdade, de justiça e do amor de Deus, operando milagres, maravilhas, levando a Tua palavra, dando testemunho, Senhor, e pregando a Tua palavra corajosamente. Eu creio que haverá, e o Senhor levantará nesse tempo de dificuldade dessa nação, Pai, pessoas com poder vindo do céu para fazer a diferença e para que as pessoas creiam e que o Seu reino assim também se expanda em nossa nação. Talvez, Pai, seja a última chamada dos trabalhadores da última hora. E assim nós cremos, e assim nós avançamos. Com a Tua presença em nós, nós somos capazes. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, é o perfume que é o segredo. Seja cheio hoje. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.